Mapas são incríveis, eles nos mostram o mundo e às vezes nos fornecem informações ou estatísticas interessantes sobre a área que é representada. Então neste vídeo quero mostrar a vocês alguns mapas que achei realmente interessantes, seja por quando foram feitos, pela maneira como parecem ou pelos dados que conseguimos aprender com eles. Então aqui vamos nós. Primeiro, o mapa na miniatura. Este mapa nos dá uma visão comparativa de como a Terra é usada nos Estados Unidos da América. Obviamente, a própria área em termos de regiões não é precisa. É apenas exibido desta maneira, para termos uma ideia de quão grandes são em comparação uns com os outros. Fiquei realmente surpreso com a quantidade gigantesca de terra que eles dedicaram a pastagens de vacas. É muito. Também fiquei surpreso com a quantidade de terras florestais corporativas, que imagino serem as terras onde as empresas cultivam e cortam árvores para vender a madeira. Fiquei realmente surpreso com o quão pequena é, pelo menos em comparação à área dedicada a parques nacionais e estaduais. É louco como os campos de golfe ocupam mais espaço nos Estados Unidos da América do que suas plantações de xarope de bordo, embora eu acho que isso seja mais uma coisa canadense. Mas eu quero dizer quantos campos de golfe você realmente precisa. E também, as 100 maiores famílias proprietárias de terras detêm uma quantidade de território equivalente ao estado da Flórida. Isso é muito. Falando da América, eu também encontrei outro mapa realmente incrível sobre o norte da América. É assim que a região parecia cerca de 77 milhões de anos atrás, consistindo em cerca de 4 grandes ilhas e o resto sendo oceano. Ao fundo, você pode ver as linhas continentais atuais. É tão estranho pensar em como nosso mundo era diferente alguns milhões de anos atrás. Neste caso, grande parte estava submersa, embora em alguns casos partes do oceano estavam na superfície. Além disso, o Caribe parece como se estivesse deslocado para o sul, mas talvez essas ilhas não tenham nada a ver com nosso Caribe atual e seja apenas uma coincidência que elas estejam lá. Os quadrados amarelos no mapa indicam locais com fósseis de dinossauros encontrados. Falando de lugares onde certas espécies são encontradas, aqui está um mapa da distribuição global de flamingos. Fiquei surpreso por duas razões. A área de distribuição dos flamingos é muito grande, abrangendo a maioria dos continentes da Terra, mesmo em lugares com climas muito diferentes, o que é surpreendente. Mas outra surpresa foi a falta de flamingos em certas áreas. Tenho certeza de que há alguma explicação lógica, mas parece meio estranho que uma espécie que está presente em tantos lugares não esteja presente em mais. Por que eles estão presentes em quase toda a América do Sul, exceto na Colômbia e no Brasil? E por que o pequeno pedaço da África é a única parte da costa leste que não serve de lar para os magníficos animais cor-de-rosa? Além disso, por que o Nepal tem flamingos, de acordo com este mapa? E por que a Austrália e quase toda a Ásia Oriental não tem nenhum? O próximo mapa é sobre impérios. Sempre que falamos sobre os grandes impérios da história, geralmente dois deles surgem, os romanos e os mongóis. Com argumentos sobre como o Império Mongol era maior, mas os romanos tinham um sistema de administração mais organizado e, portanto, seu domínio efetivo sobre a terra era maior, entre outras discussões. Neste mapa, podemos ver os dois impérios lado a lado. É importante notar que eles não coexistiram de forma alguma caso você não saiba. Eles estão apenas presentes no mesmo mapa aqui para que seja mais fácil para nós compará-los. O Império Mongol é definitivamente maior, mas concordo em parte que o Império Romano é mais impressionante. Talvez seja apenas um preconceito europeu, admito isso, mas eu sinto que uma boa parte do Império Mongol era apenas desertos de terra vazia, enquanto os romanos subjugaram civilizações inteiras. Mas, por outro lado, os mongóis conquistaram a China. Então, não fica mais impressionante do que isso. Também é legal ver como eles se sobrepuseram em alguns de seus territórios controlados, fazendo com que essas regiões em listras azuis e vermelhas tenham uma história realmente interessante de poder dizer que foram parte de dois dos maiores e mais significativos impérios da história. Este próximo mapa é o mais interessante para mim. Ele nos mostra a formação educacional dos líderes mundiais para cada país e no geral. As cores usadas para cada área não são muito otimizadas, pois algumas são muito semelhantes, dificultando a interpretação do mapa. A política e economia é a área de educação mais comum para os líderes mundiais, com 41 países, seguida pelo direito com 35. Fiquei surpreso com alguns desses. Um deles é o número 3 em militar.
Eu sei que, historicamente, muitos líderes foram figuras militares, mas nos tempos modernos fiquei surpreso que isso ainda seja o caso, com a maioria desses sendo na África. Um que é surpreendentemente baixo é a política pública e administração, com apenas 7 em todo o mundo, embora contando com um bem grande, a França. Lembre-se de que esses dados são de 2018, então alguns casos podem já ter mudado. Matemática também é meio baixa, com apenas 10 líderes mundiais, tendo um histórico em números, mas também contando com um país importante, a Alemanha. E então artes e humanidades estão, embora surpreendentemente, em alta no número 4. Além disso, lembre-se de que eu não tenho ideia se este mapa ou qualquer um deles é totalmente preciso. Neste caso, eles realmente não explicam se estão analisando líderes em termos de chefe de Estado ou chefe de governo. No Reino Unido seria o primeiro-ministro ou a rainha, por exemplo. Retornando a um mapa sobre os Estados Unidos da América, ele não trata de líderes, mas da população em si. Este mapa nos mostra os maiores grupos de ancestralidade nos Estados Unidos da América por condado, também nos dando uma ideia geral dos estados e dos Estados Unidos da América como um todo. Para os criadores desses mapas, por favor, selecionem cores distintas. Por que o francês e o japonês têm quase o mesmo tom de amarelo? Deixando isso de lado, fiquei bastante surpreso com alguns resultados. Não sabia que boa parte da população dos Estados Unidos da América tem origem alemã. Parece ser o mais comum em número de condados, embora menos pessoas vivam nessas áreas, então não é o maior grupo de ascendência em termos de números reais. O inglês vem em seguida, seguido por afro-americanos e mexicanos. Também fiquei surpreso com alguns outros. A quantidade de escandinavos no norte, o fato de ainda haver condados com população significativa de nativos americanos, especialmente em Oklahoma, e alguns inuits no Alasca também. E devemos também notar as maiorias italianas e irlandesas na costa nordeste ao redor de Nova York, Boston, etc. Mas como eu disse, esses representam o número de condados onde cada grupo de ascendência tem a maioria. Eles não representam qual grupo de ascendência tem mais pessoas, porque os Estados Unidos da América têm uma distribuição populacional muito estranha. Este mapa nos mostra exatamente isso, com a mesma quantidade de pessoas vivendo nas áreas laranjas como nas vermelhas. Tanto as costas leste quanto oeste têm tantas pessoas quanto mais da metade do território. Isso é ainda mais radical em alguns outros lugares, como na Austrália, por exemplo, onde neste mapa vemos que apenas 2% da população do país vive na área amarela. Isso é realmente louco. Essas faltas de equilíbrio quando se trata de população sobre o território às vezes levam a argumentos sobre como a terra deve ser reorganizada em certos países, especialmente em relação à representação política. Mas falando em reorganização de terras, aqui está um mapa dos Estados Unidos da América, mas com uma divisão um pouco diferente. Essas são as 20 zonas de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos da América, bem diferentes dos limites estaduais. A Flórida sozinha tem 2, por exemplo, mas a zona do Lago Salgado controla quase 5 estados diferentes. Falando de diferentes organizações territoriais, em 1992, um homem chamado Fred Heineken propôs em um mapa o que poderia ser, em sua visão, um viável Estados Unidos da Europa, consistindo em 74 estados federalistas. Mas é interessante como alguns países permaneceriam inteiros. Portugal, por exemplo, Grécia e Hungria, enquanto outros seriam muito divididos, como Espanha, Itália, França ou Alemanha. Além disso, essa divisão aqui da Sérvia, Albânia e Montenegro não causaria nenhum problema. Este próximo é um que tenho certeza que já mostrei em vídeos anteriores, mas sempre volto a ele porque é simplesmente fascinante para mim. Este é o nosso mundo, mas de cabeça para baixo. O fato de mapearmos nossos continentes da maneira que fazemos é apenas convencional, ao meu entender. Então, e se decidíssemos que o norte está para baixo e o sul está para cima? É estranho como a mesma Terra parece completamente diferente e nossa perspectiva dela também muda. Outro fantástico também é um que eu mostrei anteriormente em parte, mas agora tenho por completo e é este aqui. Um mapa ou gráfico, se preferir, que nos mostra o continente da América e os países que estão ao longo das mesmas linhas de latitude. É muito estranho ver como diferentes países com climas um tanto diferentes coexistem ao longo das mesmas latitudes. Por exemplo, é estranho para mim que Portugal esteja na mesma latitude que Nova York e Japão, ou que o Reino Unido esteja lá em cima com o Canadá, que a Namíbia vai junto à Austrália, ou que Camarões estejam nas mesmas linhas que a Indonésia.
E finalmente, este mapa da África, que nos mostra as localizações das girafas e a distribuição dos diferentes tipos de padrões que elas possuem. Primeiramente, eu não tinha ideia de que as girafas têm diferentes padrões de acordo com suas subespécies ou algo do tipo, mas também é legal ver como eles variam de acordo com a região. E esses são alguns mapas que achei interessantes e queria compartilhar com vocês. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado deles e das informações e estatísticas associadas que meio que obtemos deles. Inscreva-se se quiser pegar mais vídeos e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.